Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo a gente vai começar a passar o primer no nosso Land Speeder, certo? Da última vez a gente tinha colocado a massa e lixado, certo? E eu tava vendo algumas outras coisas no meio do caminho. Infelizmente, ele não vai poder ficar flutuando na base que nem eu pensei. Os ímãs que eu comprei são muito pequenos. Não tem força suficiente para aguentar o peso dele. Então eu perdi esses 4 ímãs e a vida segue. Eu vou usar aqui esse primer da Acrylex que eu misturei com Vindrex Cristal. Eu tenho esse diluente aqui que eu fiz, certo? Naquela proporção de 50% de água destilada, 25% de álcool isopropílico 99%, 150 gramas do Vidrex Cristal, não esse azul, e 100 ml de medium acrílico. Mas isso daqui é para diluir para secagem rápida, mas esse daqui eu diluí só com Vidrex. E eu vou usar ele, e eu vou usar o meu Pascher para pegar. Ainda tenho que pegar o jeito desse aerógrafo, que ele não é fácil. Eu tenho que pegar... Não, tenho que pegar nada não. Cabeça tá doida. Eu tenho que pegar o jeito desse Pascher ainda, que eu ainda não me acostumei com ele. Se acostumar com a ferramenta é meio complicado. Eu acho que eu vou ter que chacoalhar ele bem naquela velha com a chacoalhada, criando bolha. Eu quero acabar logo com esse primer. É claro que eu não vou jogar ele fora, nem gastar ele de maneira proposital, para deixar o recipiente limpo e usar outros primers. Porque ele tem esse problema do criar espuma. Por quê? Porque eu usei Vidrex Cristal nele. É um bom diluente? É. Não vou negar que o Vidrex Cristal não seja um bom diluente. Mas isso de criar bolha é horrível. Realmente atrapalha bastante. Atrapalha bastante o processo. Eu tô aqui também com o meu secadorzinho, porque eu vou começar a passar o primer por baixo. E eu vou usar a técnica do tom da Tom Colors. Que assim, ó, eu nunca trabalhei com nada à base de água, só à base de solvente. Então eu não sei muito como é que vai ser a coisa. Então eu vou começar apenas com um leve esfumaçado. E depois eu vou sair pintando de verdade. Opa. Eu só tô meio desacostumado com a questão da baixa potência. Mas ele tem, eu tenho que me acostumar. Por exemplo, ó, ele escorre.
Eu tenho que sempre estar ligado nisso, porque ele vai escorrer se eu segurar coisa demais. Pronto. Tem um lugarzinho especial para pendurar o meu aerógrafo aqui. E como ele está usando Vidrex, vocês podem ver que ele seca relativamente fácil. Mas eu vou passar como é que se diz? O secador de cabelo, só para acelerar. Que eu quero... É a primeira vez que eu estou usando esse primer da Acrylex, primer à base de água. E é a primeira vez que eu estou usando o meu aerógrafo da Pasha realmente com algo assim tão grande. Eu vou aumentar um pouquinho o fluxo. E assim, ao que me... Ó. E aquela coisa, esse primer da Acrylex, ele não é feito para ser usado no aerógrafo. Isso daqui é uma adaptação que está sendo feita para poder ser usado. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o fluxo da saída de tinta. Deixar bastante alto. Então está sendo usada uma adaptação. Opa, acho que está um pouquinho alto demais. Então a gente tem que ver como é que vai ser trabalhado. Eu tenho que abrir essa flanela aqui para ela não, para eu não sujar tanto a minha tábua de corte. Mas é assim, ó, a primeira coisa que eu vi que eu vou perceber é que, dependendo do que eu estiver fazendo, a capacidade de cobertura desse primer da Acrylex é ruim. Então, algumas vezes, sem contar que eu estou usando essa versão com... Foi mal, pessoal. Eu acabei esquecendo de limpar o arquivo que era que estava no celular, e o celular acabou desligando por falta de espaço. Não sei nem se o arquivo anterior, eu apaguei um bocado de coisa, nem sei se eu apaguei o arquivo anterior ou não também. Então, qualquer coisa, eu vou dar uma... Merda. Segurei demais, ele estendeu aqui. Então, qualquer coisa, a gente está continuando a pintura, o primer do nosso Land Speeder. E esse é a nossa... E estamos usando um primer à base de água da Acrylex. Só vou dar uma passadinha por aqui.
eu esqueci de ligar o compressor. Da última vez eu pensei que o aerógrafo tava ruim de novo, mas não, era o compressor que tava vazio. Eu tenho que dizer que é meio complicadinho trabalhar com essa tinta à base de água. Eu tô sentindo ela espingar bastante. Eu tô vendo também. E ela precisa de várias mãos para ser trabalhada. Deixa eu ligar aqui o meu. E é assim, ó, e é aquela coisa, aprender a usar o novo material. É estranho pra mim, é algo diferente, porque como é que diz assim, ó, primer, a base de solvente, ele se encaixa muito bem no que você está fazendo e ele facilmente se espalha. Esse primer à base de água, você tem que trabalhar com muito cuidado. E eu acho que o meu Pescher, ele trabalha melhor com solvente do que com água. Mas eu ainda tenho que me acostumar realmente com a ferramenta. É aquele ponto, aprender a usar a ferramenta. Eu não tenho jeito ainda, já dá para fazer ao toque. Eu não tô com jeito ainda para usar essa ferramenta de maneira adequada. Isso é meio inconveniente, vamos dizer assim. Ó, pela carga do meu compressor, ela tá baixa, ele fica fazendo isso, soltando essa poeira, porque eu esqueci de ligar o compressor. Mas, de novo, ó, ele tá tentando, o compressor ele tá tentando engatilhar, mas não tá conseguindo. Esse meu compressor às vezes dá isso, porque eu de alguma forma eu dei algum jeito nele, mas daqui a pouco ele começa a funcionar de maneira normal e aí a gente vai ver. Aqui dentro, com certeza, vai ser horrível de trabalhar isso. Acho que eu vou ter que aumentar a força do spray. Pintar aqui dentro vai ser horrível. Com ou sem aerógrafo. Eu vou ter que, pelo jeito, essa aqui é a primeira camada. Eu vou ter que, pelo jeito, tentar fazer isso. Ó, esse aqui é o problema. Ó. Muita espuma, ele tá dificultando. Vixe, alguma coisa quebrou aqui do meu suporte.
E eu não sei o que foi. Mas eu sei que foi do suporte da câmera. Aqui. A peça enganchou até no meu cabelo. Tá, depois eu vejo isso. Deixa eu pegar os pincéis aqui, que eu esqueci de pegar os pincéis de limpeza. Não é muito necessário, mas eu gosto de vez em quando dar uma limpadinha no bico do aerógrafo com um pincel. Deixa eu só... Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu botar o compressor para rodar. Que ele tá com pouco ar. E ele tá tentando engatilhar a entrada de todo jeito, mas não tá conseguindo. Então vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que esvaziar o tanque. Totalmente. É claro que eu não faço isso com o tanque dele cheio. E colocar ele para encher. Pronto. Deixa eu secar um pouquinho a peça. Eu acho extremamente interessante isso de tintas à base de água, eu poder acelerar a secagem com olha, acabou de terminar. Acabou de terminar, foi horrível. Eu poder acelerar a secagem com um secador de cabelozinho pequeno. O bom é que eu posso continuar trabalhando sem esperar muito. Sem esperar muito alguma coisa as coisas acontecerem com as peças. Vamos lá. Mas como eu disse, qual é o problema deste primer? O problema do primer, desse primer, é que a cobertura dele eu acho que ele entupiu. Não tô sentindo a tinta sair. Saiu agora. Vamos lá. Realmente tinha secado alguma coisinha. Então assim, ó, passei demais, ó, acumulou. Então você tem que ter um certo cuidado a trabalhar com esses primer à base de água. Ou seja, ele tá forte demais, tenho que reduzir um pouquinho mais essa parte aqui.
Mas é aquela questão do aprendizado. Tô aprendendo a usar esses primers à base de água. Ainda tá muito forte. Acabo de perceber que não é culpa do aerógrafo. Porque assim, ó, como os primer à base de solvente, ele não escorre, então eu não tinha muita preocupação em determinadas coisas quando eu ia fazer. Agora eu tenho. Como, por exemplo, a adaptação no uso da tinta. Aqui é um pouquinho mais complicada. Principalmente na questão da secagem, que agora eu tenho que fazer secagens mais frequentes. Que é o que eu tô fazendo com... Ó, por exemplo, aqui na frente, ó, tá escorrendo. Isso quer dizer que eu passei demais. Ele acumulou, o negócio tava muito forte. Com o primer, a base de solvente, eu não tinha esse tipo de problema. Mas vamos aprendendo. Mas uma coisa é bastante certeza. Eu não preciso, não nesse, passar um primer para ele ficar todo branquinho. Não é a ideia. Não com esse primer da Acrylex. Eu estou passando mais para fazer a aderência da tinta acrílica pegar melhor. Para ele criar, assim como o primer normal, uma aderência melhor. Isso aqui quem está fazendo é uma pequena adaptação de um primer para pincel para a gente usar no aerógrafo. Funciona? Sim. Mas eu tô com... Eu acho que talvez as minhas tintas tenham chegado. Se vocês não se incomodarem, deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho. Vou desligar a luz para vocês saberem que eu tô voltando. Bem, eram as minhas tintas mesmo. Vamos ter... Vou abrir elas aqui para vocês. Vou aqui abrir ela para vocês. Pra gente saborear esse prazer junto e eu fazer algumas explicações. Enquanto você vai secar aqui no cantinho. Esse daqui vai ser diferente. Depois eu vou fazer um vídeo separado.
E a gente mostrando a vocês ou a todos isso. Bem, como eu disse a vocês, eu comprei várias tintas da Acrylex, porque agora eu vou pintar com tinta acrílica e eu vou pintar num lugar mais apertado e eu preciso de algo que não seja tão tóxico. E eu comprei um jogo de 25 tintas. Deixa eu colocar isso daqui, que isso vai fazer uma sujeira horrível, num saquinho. E eu realmente não quero limpar isso depois. Vamos lá. Aí eu comprei um jogo de 25 tintas. Para poder trabalhar totalmente com eu não precisar mais comprar mais nada. Com base, aí eu vou mostrar a vocês e vou fazer algumas explicações. Bem, como vocês podem ver, foram 25 tintas. E ainda eu precisei. Eu vi que eu comprei alguns tons de tinta repetido. E eu precisei comprar outras coisas. Mas eu percebo que o vendedor me mandou algumas tintas repetidas. Eu acho que foi repetidas? Acho que sim. Foi. Porque, por exemplo, eu pedi 3 vermelhos, eu errei na numeração. Era para ser um vermelho fogo, um vermelho escarlate e um terracota. Que eu tive que ir no centro da cidade aqui e comprar. Aí eu tive que comprar por fora esse terra queimada. Então eu tenho 3 tons de vermelho. Vermelho, fogo, escarlate e um terra queimada. Talvez vocês não percebam, mas do mais claro ao mais escuro. 3 tons de vermelho. Eita, sujando tudo aqui. Eu tenho que colocar minha cabine de pintura nesse lugar. Porque senão isso vai virar uma zona horrível. Uma sujeira péssima. Aqui atrás tá todo manchado de tinta já. Ó. E primer pra sair. Acho que já era. Vai ficar manchado eternamente. Tudo bem. Vamos deixar isso pra lá. Sim, aí voltando. Então eu comprei 3 tons de vermelho. Errei nessa cor. Era pra eu ter trazido esse terra queimada. Repeti um vermelho escarlate. Se meu irmão quiser, eu vou arranjar isso pra ele. Outra coisa que eu errei foi na questão dos tons de azul.
que era... Cadê? Que eram para ser um azul normal, um azul marinho e um azul celeste. Mas eu errei e pedi 2 azuis. Mas esse azul escuro, certo? Esse azul marinho, depois eu vou ter que arranjar um substituto para essa cor. Isso vai ser isso. Esse azul marinho também, se eu posso usar ele para diluir, só para diluir, para fazer uma cor mais leve, um amarelo mais leve. Isso daqui é o quê? Cerâmica. Temos um marrom escuro. Eu acho, cadê? Aí eu pedi 2 pretos, evidente. Certo? Preto sempre é importante ter uma segunda cópia para fazer mistura, aumentar e diminuir saturação. Então eu pedi 2 pretos. Eu pedi também, cadê? 2 brancos. As únicas cores que eu repeti. Com querendo repetir. Aí, outro problema, eu pedi 2 cinzas. Era para ser um cinza e um concreto. Então, ficou sobrando. Aí a gente tem um laranja, que a gente pode dizer que é uma tonalidade vermelho, marrom. A gente tem creme e amarelo pêssego. Aí a gente vai pro tom, a gente tem amarelo ouro, areia, certo? E amarelo ocre. Então aqui a gente tem as 3 tonalidades de amarelo. Bem discrepantes, mas é o que a gente precisa. Aí temos 3 tons de verde. Temos o verde oliva, o verde folha e o verde musgo. Acho também que esses 3 tons de verde, ou tá assim, esses 3 tons de verdes vão abranger tudo que eu quero. 2 tons de marrom, marrom escuro, e eu posso dizer que o cerâmica é um tom de marrom. Eu tenho rosa bebê para fazer pele, areia e creme. Cores bem clarinhas. E um violeta, e eu comprei por fora um lilás, que essa cor realmente faltou no conjunto todo. Certo? Como eu separei para fazer essa compra? Primeiro de tudo, não recomendo você fazer isso que eu fiz, comprar essa quantidade absurda de tinta. Não é realmente necessário. Eu fiz essa compra simplesmente porque eu queria aproveitar alguns bons tickets que eu tinha e um dinheiro que uma pessoa estava me devendo. Então, era melhor fazer ele gastar comprando isso daqui do que ele demorar mais 25 anos para me pagar. Então, aproveitei isso. Vamos lá. Eu separei as cores em algumas ideias na hora de comprar. Primeiro, eu peguei alguns tons naturais, certo? Vamos lá. Algumas cores primárias e secundárias. Então, para essa ideia de cores primárias e secundárias, eu peguei amarelo ouro. Vou pegar a caixa para sair colocando aqui, separando. Amarelo ouro, certo? Azul celeste, não é uma cor primária, mas ela vai entrar nessa ideia de cor primária e secundária.
vermelho, fogo. Aí, laranja, uma cor primária e secundária. Verde, folha, que é este aqui. Verde, folha. E violeta. Qual é a ideia dessas cores primárias e secundárias? É eu abranger todo tipo de cor inicial. Na minha concepção, acho que esse azul, vermelho e amarelo e essas cores secundárias, elas me dariam a capacidade de trabalhar muito bem a grande maioria das cores, e eu poderia alterar aumentando ou diminuindo a saturação. Por isso eu comprei 2 pretos e 2 brancos. Aí eu peguei uma segunda ideia para eu trabalhar. Tons naturais. Certo? Para os tons naturais, eu peguei o verde oliva. Era para ser um azul normal, certo? Que veio, sem querer eu peguei esse segundo azul marinho, mas era para ser um azul normal. Eu pego um vermelho escarlate, esse tom mais natural, marrom escuro, cinza e o ocre, que no caso é o amarelo ocre. Cadê o amarelo ocre? Aqui, o amarelo ocre. Mas para essas cores naturais, trabalhando com essa ideia das cores naturais. Cores para mistura. Esse é um ponto que eu dei uma pesquisada e foi meio complicadinho de fazer. Mas quais foram as cores para misturas que eu peguei? Primeiro foi... Cadê? Aqui. Ah, tá. Acho que eu perdi uma cor. Bem, foi rosa bebê. Cadê ele? Tá, aqui, achei. Pensei que eu tinha perdido. Rosa bebê, para fazer mistura. Lilás. Aqui, lilás. Amarelo pele, que no caso é o amarelo, é o areia. Essa tinta ela trocou de cor, trocou de nome. Isso aqui já foi chamado amarelo pele. Hoje, ou ele é... Aí eu tô confundindo, eu não sei se ele é chamado de amarelo pêssego ou é areia. Mas foi um dos dois que ele pegou para ele fazer assim, cores de misturas de detalhes. Bege, que hoje ele é chamado de creme. Cadê? E o concreto. Ok? Cores para fazer misturas. Aí vem as cores que eu peguei para simular efeitos. Aí ele pega o amarelo pêssego. Agora sim, pelas minhas anotações, eu percebi. O amarelo pêssego é o amarelo pele. Para simular efeitos, areia, certo? Terra queimada. Para ter aquele vermelho bem cerâmica. E o verde oliva. Então, assim, é um conjunto que eu comprei
com base nessas ideias que eu imaginei que seria bom. Vai ser bom? Não sei, mas eu tinha que aproveitar um pouquinho, como eu disse, dessa dívida e eu aproveitei e comprei essas tintas. Vão me servir bastante. Vamos voltar para a pintura, mas antes de voltar para a pintura, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu vou limpar o aerógrafo, porque ele ficou muito tempo parado e ele endureceu, a tinta dele secou. E essa tinta aqui e essa mistura que eu fiz é para secagem bastante rápida. Então eu vou ter que fazer a limpeza do aerógrafo e eu vou ter que trazer a cabine de pintura para cá, porque eu sujei aqui de maneira permanente meu negócio de pintura e eu sujei um pouco da cômoda. Então vou fazer um cortezinho aqui, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, pessoal, estamos de volta. Bem, vamos dizer o que foi que aconteceu. A questão foi a seguinte. Enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu estava mostrando a vocês as tintas, um pouco do que estava no aerógrafo secou e entupiu o aerógrafo. Bem, então, mas eu já estava sentindo ele engasgar um pouco. Depois fui fazer alguns testes e eu percebi que a diluição desse primer é muito... assim, ó. Primer da Acrylex, ele embola, mesmo que a diluição dele ela tenha muito boa. E essa fórmula dilui muito bem. No entanto, ela ainda deixa muito grossa e deixa muito resíduo. Então, não dá para ser usado com o pincel. Não dá para ser usado com Não dá para ser usado com o aerógrafo. Ou o aerógrafo vai entupir com uma certa frequência. Então, eu estou usando o pincel para passar esse verniz, esse primer diluído. Eu ia ter que usar ele de qualquer jeito para passar aqui nas partes mais internas, mas eu estou aproveitando agora para passar ele agora. Isso é ruim? Isso é péssimo, certo? Na verdade, isso é péssimo pra gente, porque a gente está muito acostumado a só usar o aerógrafo. Mas se o primer não dá condição da gente trabalhar de maneira correta, como eu disse, assim, ó, tinta acrílica em geral, ela é muito complicada de se trabalhar. Eu tô reaprendendo a pintar. Aquele tempo que eu tava pintando só com tinta poliéster, vai ter que ser reaprendido, porque pintura com tinta acrílica é totalmente diferente. Por exemplo, eu tô passando o primer aqui com o pincel, mas depois isso vai ter que ser lixado. Por quê? Porque temos alguns acúmulos aqui em alguns cantos e eu vou ter que remover alguns excessos. Principalmente aqui dentro. Opa.
E como vocês podem ver, ó, escorre com uma certa frequência. Então, toda vez que eu vou passando o negócio, se tiver aqui um escorrido, eu vou passar o pincel para reduzir esse escorrido. E depois isso tem que ser lixado. Se eu não fizer o lixamento, depois ele vai... As marcas do pincel, por isso que normalmente a aerógrafo é mais prático, vão aparecer. Os acúmulos também vão aparecer. Mas a gente vai dando um jeitinho. Bem, uma coisa é certeza. Nas próximas vezes eu não vou usar o aerógrafo para passar primer. Eu vou passar direto no pincel. Eita! Calma, que eu tô fazendo merda em todo canto. Novos aprendizados. Aí aqui, ó, com excesso. Tirei o excesso, passando o pincel. Tô secando agora. Fazendo uma correção. Dentro já tá ok. Aqui por cima também. Pronto. Aprendendo. Então, aqui tá ok. Vamos agora por primer aqui. Vou passar ele todo na camada lateral, seguindo aquela ideia. Então, aí, vou deixar o pincel aqui um pouquinho e aqui ele tá tendo um pouco de acúmulo. Aí eu vou fazer o quê? Tiro o excesso do primer que tá aqui. E ó, só passo uma camada, retirando o excesso e espalhando. Pronto. Aqui. Aqui também, ó, retiro o excesso. Eita, passando no lugar nada a ver. Pronto. De novo por secador.
Ok. Aqui na lateral tá bom. Vamos para a parte de baixo. Essa parte de baixo eu não vou me preocupar tanto assim, porque... Eita! Deixa eu dar uma... Vai. Só não... Pronto. Agora, vou passar pincel um pouquinho mais leve nas partes que eu acho que estão pouco cobertas, como as turbinas. Que eu acho que realmente as turbinas estão um pouquinho a desejar. E pronto. E agora acho que a gente encerra. Vou passar um pouquinho aqui embaixo. Aqui, ó, excesso. Acúmulo, na verdade, né? Opa!
fazer só algumas correções. Algumas partes que elas não estão muito bem pintadas. E dar uma encerrada. Pronto. Ok. Próxima vez eu vou colocar a câmera um pouquinho mais virada pra cá, já que eu fico assim, pra fazer isso. Bem, e com isso, a gente encerra. Bem, possível pegar ao toque, mas o que é que a gente tem que entender nisso daqui? Primeiro, o primer da Acrylex é muito espesso. Quando eu falo muito espesso mesmo. Veja, ele ainda acumula um bocado aqui no fundo desse pote que eu estou usando aqui para fazer a diluição. Que eu coloco a parte já diluída. Então, ele é muito espesso e ele pega muito rápido. No entanto, diferente do primer automotivo, a cobertura dele não é tão uniforme assim. E é por isso que, assim, a diluição dele, provavelmente para usar no aerógrafo, seria 3:1, 3 partes de diluente para 1 parte de primer, mas eu acho que ele ficaria ralo demais e eu teria que fazer várias coberturas. Para pintura de miniatura, eu vou preferir passar no pincel mesmo. Me evita muito problema. Agora vem a questão. Como é que vai ser a diluição das tintas? A tinta vai ficar engasgando? Entende? Para tinta, eu já tenho mais ou menos ideia como trabalhar. Então, não tenho tanta preocupação assim. Vamos ver o que a gente faz nos próximos vídeos. Eu gostaria de agradecer a todos com um muito obrigado. E eu achei bem interessante esse vídeo, porque ele fez exatamente aquilo que eu queria sempre trabalhar com vocês. Os problemas que a gente tem durante a customização, no caso, durante aqui a pintura. E esse vídeo foi interessante para aprender. É claro que a gente, com o tempo, a gente vai vendo o que é que dá para ser feito, o que não dá. Então, acontece. Gostaria de agradecer a todos com muito obrigado e até a próxima. Valeu!